Pode acontecer que um homem case, mas depois de algum tempo não goste mais da esposa, porque há nela alguma coisa que não agrada a ele. Nesse caso, ele deve preparar um documento de divórcio, entregá-lo à esposa e mandá-la embora. Ela irá. E então poderá acontecer que case com outro homem, e que este também não goste mais dela e se divorcie. Ou então poderá acontecer que ele morra. Em qualquer um desses casos, o primeiro marido não poderá casar de novo com essa mulher. Ela é impura para ele. Casar de novo com ela seria uma ofensa contra Deus, o Senhor. Portanto, não deixem que se cometa um pecado tão grave assim na terra que o Senhor, nosso Deus, lhes está dando para ser de vocês. Um homem que tenha casado há pouco tempo ficará livre por 1 ano do serviço militar e de qualquer outro serviço público. Ele tem o direito de ficar em casa 1 ano, fazendo com que a sua esposa se sinta feliz. Quando você emprestar alguma coisa a alguém, não aceite como garantia de pagamento as 2 pedras de moinho que ele usa para moer o trigo, e não pegue nem mesmo só a pedra de cima, pois se ele não tiver as 2, não poderá moer o trigo e assim morrerá de fome. Se alguém raptar outro israelita e obrigá-lo a ser seu escravo ou vender, esse criminoso será morto. Assim vocês tirarão o mal do meio do povo de Israel. Se você ficar com uma doença contagiosa da pele, siga com todo cuidado as instruções dos sacerdotes levitas. Obedeça a todas as ordens que eu dei a eles. Não esqueça aquilo que o Senhor, nosso Deus, fez com Miriam quando estávamos saindo do Egito. Quando você emprestar alguma coisa a outro israelita e ele prometer como garantia de pagamento a capa de dormir, não entre na casa dele a fim de pegar a capa, mas espere lá fora até que ele a traga para você. Se ele for pobre, não fique com ela durante a noite. Devolva a capa ao dono antes do pôr do sol, para que ela seja usada como cobertor. Ele ficará agradecido e você terá feito aquilo que o Senhor, nosso Deus, acha certo. Não explore o empregado pobre e humilde, que é pago por dia, seja ele israelita ou um estrangeiro que mora na cidade onde você vive. Pague o salário dele no mesmo dia, antes do pôr do sol, pois ele é pobre e espera ansioso pelo dinheiro. Se você não pagar, ele gritará a Deus, o Senhor, contra você, e você será culpado de pecado. Os pais não serão mortos por causa de crimes cometidos pelos filhos, nem os filhos por causa de crimes cometidos pelos pais. Uma pessoa será morta somente como castigo pelo crime que ela mesma cometeu. Respeitem os direitos dos órfãos e dos estrangeiros que moram nas cidades de vocês. Não aceitem como garantia de pagamento de uma dívida a roupa da viúva a quem vocês emprestaram alguma coisa. Lembrem que vocês foram escravos no Egito e que o Senhor, nosso Deus, os tirou dali. Por isso eu exijo que obedeçam a essa lei.
Pode acontecer que na colheita do trigo ou da cevada, você esqueça de pegar um feixe de espigas. Nesse caso, não volte para pegá-lo, mas deixe-o lá no campo para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Assim o Senhor, nosso Deus, abençoará tudo o que você fizer. Na colheita das azeitonas, depois que você sacudir as oliveiras, não volte para pegar as azeitonas que ficaram nas árvores. Deixe-as para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. E faça só uma colheita de uvas nas suas plantações. As uvas que ficarem nos pés serão deixadas para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Lembrem que vocês foram escravos no Egito. É por isso que eu exijo que obedeçam a essa lei. Então parece que tá fechado. Ah, agora tá aberto. Tá. Ok, irmãs. Vamos iniciar nossa meditação. Como sempre, Donizete, você está com o microfone aberto, meu querido? Você quer falar alguma coisa antes de nós começarmos aqui? Se não, meu querido, deixa seu microfone desligado, só para não dar interferência, por favor, tá? Obrigado, viu, meu querido? Durante esse estudo, irmã, de Deuteronômio, a gente tem podido ver o quanto que o Senhor, nosso bom Deus, ele se preocupa com cada detalhe, né? Com cada fase da vida, com cada detalhezinho que às vezes a gente não se atenta muitas das vezes, mas o Senhor nosso Deus, ele é tão maravilhoso que ele cuida em todos os sentidos, né? E eu achei bastante interessante ele iniciar falando sobre divórcio, porque é algo que sempre esteve presente, né, no povo, na história do povo, e algo que Deus sempre demonstrou a sua sincera opinião sobre isso, né? E é algo que a gente precisa estar sempre bastante cuidadoso com isso, porque quando o Senhor Jesus ele foi questionado sobre o divórcio, em Mateus 19, eu achar aqui, Mateus 19, a partir do versículo 4, que fala a respeito da questão do divórcio, né? Eu sei que os irmãos com certeza já devem de conhecer essa passagem, mas apenas para estar reforçando para nós, o título
versículo fala a questão do divórcio. E aí, quando vieram alguns fariseus experimentarem ao Senhor, perguntando, é lícito ao marido repudiar a sua esposa? E ele ainda fala assim, por qualquer motivo? O Senhor Jesus, ele responde de uma forma bem enfática. Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Olha só, irmãos, que coisa fantástica, né? Não tendes lido que o Senhor os fez homem e mulher, desde o princípio? E disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma carne? É força para mim e para você, de modo que já não são mais dois, porém, uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Olha, irmã, que fantástico. O cuidado que o Senhor tem para com todos nós e algo que a gente precisa entender. Mas o coração do homem é duro. Além da palavra do Senhor dizer que o nosso coração ele é enganoso, irmãos. O Senhor Jesus está dizendo aqui que o nosso coração ele ainda é, apesar de enganoso, ele ainda é duro. E por isso que nós precisamos sempre estar cuidando bem do nosso coração. Porque Provérbios fala que de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Porque dele provém as fontes da vida. E, apesar de eu não ter anotado aqui, mas me veio à memória que agora um versículo e também sobre o coração, onde fala que a boca fala, ela expressa aquilo que está cheio o coração. Olha o cuidado que nós precisamos ter com o nosso coração. O cuidado que o Senhor tem para que os nossos relacionamentos sejam firmes, fortes, né? O Senhor, ele mesmo criou o casamento, de forma que o que ele criou são uma comemoração. Obrigado, irmã, exatamente. Mateus 12:34, né? A boca fala do que está cheio o coração. Tem, tem tanta gente com o coração endurecido, né? Tanta gente que precisa, na verdade, de Jesus. E na nossa comemoração agora do Dia dos Namorados, o título do estudo que nós preparamos foi o que está lá em Eclesiastes 4. Vou abrir aqui. Eclesiastes, capítulo 4, a partir
Será que eu anotei errado? Isso. Eclesiastes 4:9, irmãos. Isso. Melhor é serem dois do que um. Porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, porque caindo, não haverá o outro que o levante. Também, se dormirem juntos, eles se aquietarão. Mas um só, como se aquietará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade, né? Não se quebra tão depressa. Que bom. Ou seja, nos nossos relacionamentos, nós precisamos ter a terceira dobra. É imprescindível que isso aconteça, para que o divórcio não bata a porta, para que a separação não nos atormente, para que todas as dificuldades que nós tivermos, juntos, os dois possam sobressair. Então, não foi assim desde o princípio. Não foi assim que o Senhor planejou, que o Senhor quis, mas por causa da dureza do nosso coração, é que Ele permitiu, né, que foi permitido. E Ele continua dizendo para nós que nós, além de termos responsabilidade com o nosso cônjuge, com a pessoa que está ao nosso lado, nós também temos responsabilidades com aqueles que estão sob a nossa tutela, sobre a nossa responsabilidade mesmo. Ele fala para nós do respeito por aqueles que trabalham conosco, por aqueles que dependem de nós. Então, nós que, de alguma forma, somos microempresários, empresários, ou temos alguém que nos ajuda no dia a dia do nosso trabalho, a palavra de Deus ela nos instrui aí, versículo 14 e 15, a não oprimir as pessoas, pagando a elas o que é devido. A gente não esconder, né? E o Senhor, ele continua dizendo para nós que a diária, pagarás a diária, e o sol não se porá sobre isso, porquanto pobre é, e sua vida depende disso, para que não clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. E olha só que interessante. Tiago 5:4 fala assim para nós: eis que o salário dos trabalhadores que cefaram as vossas terras, que por vós foi diminuído com fraude, clama, e os clamores do ceifeiro entraram aos ouvidos do Senhor dos exércitos. O salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos. Olha o cuidado que o Senhor tem, irmãos. Tanto conosco, para que a gente não retenha aquilo que não é nosso, porque quando isso acontece, não gera bênção. Da mesma forma que a gente não defraude, não deixe
de pagar ao outro o que lhe é devido. Porque quando nós agimos assim, deixando de fazer isso, o Senhor não vê isso com os bons olhos, de forma alguma. Colossenses 4:1, ele nos orienta, Paulo nos orienta dizendo o seguinte: vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade aos vossos servos. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade aos vossos servos. E aí ele completa, falando assim: sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Ou seja, sabendo que o Senhor está vendo todas as coisas. E que ele é justo. E que ele não faz acepção de pessoas. Ele julga tudo igual. É o que está falando Efésios 6:9. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando de ameaças, sabendo também que o Senhor deles e Senhor vosso está nos céus. E que para com ele não há acepção de pessoas. Então nós, que temos um pequeno negócio, pequena empresa, e que existe pessoas que te auxiliam nisso, e que depende deste salário, nós precisamos ser muito cuidadosos para agirmos sempre com equidade, com justiça, sabendo que o Senhor nosso Deus, Ele está vendo todas as coisas e que Ele não deixa nada escapar do seu controle. Tudo está no controle do Senhor e Ele cuida de cada um de nós. E Ele cuida tanto que Ele continua no nosso texto básico, no versículo 6, ele fala para que nós não se deve tomar, né, cuidando dos direitos dos pobres, dos trabalhadores, dos vulneráveis, né? O Senhor, ele fala assim, olha, no versículo 6, não se tomará em penhor ambas as mós, nem a mó de cima, nem a de baixo, pois assim se penhoraria a vida. Outra tradução fala que porque isso seria privar a pessoa do seu meio de subsistência. E eu fui, como a gente sempre procura fazer uma pequena pesquisa sobre o significado, né? Que pedras são essas, que mós são essa, o porquê que disso depende a vida, né? É interessante, mano, que se você for fazer uma pequena pesquisa aí sobre o significado e a importância da pedra do moinho no Velho Testamento para o povo lá da época, as pedras de moinho eram ferramentas essenciais na vida cotidiana de Israel. Elas eram usadas para moer grãos como trigo, como cevada, que fazia a farinha, e isso era o alimento básico. Básico, é como o nosso pão hoje, né? Muito raro alguém não comer um pãozinho, né? Uma rosca, alguma coisa nesse sentido, né? Então, e o moinho geralmente, ele era composto de duas pedras, uma que servia de base, a inferior, que era chamada de pedra de assento, e a de cima, que girava, que era chamada de pedra de mão. E haviam vários
vários modelos disso, tamanhos, né? Alguns que eram mais práticos, e havia até aqueles maiores que eram girados por animais, né? E ele era um instrumento essencial para a preparação dos alimentos, né? Então, o moinho, ele estava ligado diretamente ao sustento diário das famílias. E sem ele, a preparação dos alimentos seria muito mais difícil. Quase que, né, para eles, muito, muito, muito. Seria bastante complicado, digamos assim, né? Então, essa era a importância. A pedra do moinho, ela significava a vida. Ela significava a vida para o povo naquela época. E por isso que o Senhor Jesus, ele estava falando aqui para nós, né, orientando através da palavra, o porquê que eles não poderiam tirar, levar. Porque se levasse a de cima ou se levasse a de baixo, ficaria sem como eles fazerem o seu alimento diário. E por que nós não podemos fazer dessa forma, irmãos? Por que a gente precisa ver o outro com um bom coração? Por que a gente... Porque nós não podemos nos esquecermos que um dia nós prestaremos conta de tudo ao Senhor. O Senhor é justo, Ele não vai deixar nada passar em branco. E Ele fala assim para nós, olha, Mateus 25, 40. E respondeu o rei: em verdade, vos digo, que tudo quanto fizerdes a uns destes meus pequeninos, a mim o fizestes. Tudo que nós fazemos ao próximo, irmão, quer seja bom ou ruim, fazemos para o Senhor. Isso a gente tem que ter muito cuidado. Isso a gente precisa ter o cuidado de ter no nosso coração um sentimento de gratidão ao Senhor. Porque tudo quanto nós fizermos a um desses pequeninos, a mim o fizerdes. E aí, 1 João 3,17, finalizando essa parte, ele falando de nós que temos Cristo no nosso coração e que a gente tem que zelar pelo bem do pobre, pelo bem dos menos favorecidos, pelo bem dos vulneráveis, daqueles que nos auxiliam, daqueles que estão sobre a nossa responsabilidade. Em 1 João 3,17, o Senhor Jesus, ele fala assim para nós: quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado e lhe fechar o coração, como estará nele, como permanece nele o amor de Deus? Interessante como o Senhor, ele nos leva sempre à meditação. Ele nos leva sempre a gente a pensar, né, a fritar um pouquinho os nossos neurônios, né? A gente fala que Deus é bom, a gente fala que Ele é mesmo, né? A gente fala que nós somos do Senhor, somos filhos de Deus, que a gente ama a Deus, mas
A gente às vezes vê alguém necessitado. E me veio à memória que agora eu não anotei, não lembro o local da passagem, mas a palavra de Deus também nos ensina que se nós não cuidarmos das pessoas e principalmente dos nossos, nós somos pior do que o descrente. Então nós precisamos ter isso em mente. Obrigado, irmã. 1 Timóteo 5:8. Obrigado pelo auxílio. Se alguém não cuida dos seus parentes, ou seja, não cuida dos seus, especialmente os da sua própria família. Olha só, é o Senhor falando isso aqui conosco. Se nós temos a nossa despensa abastada, ou mesmo que não esteja abastada, mas que nós tenhamos condições de dividir, vendo o outro que não tem nada, e não agimos dessa forma, onde está em nós o amor de Deus? Somos pior do que aqueles que não têm Cristo no seu coração. Porque o Senhor cuida dos seus através dos seus. Ele cuida dos seus através dos seus, irmãos. Então somos eu e você que vamos fazer a obra. Não vai vir um anjo do céu, não que não possa, não que não venha. Tudo é possível para o Senhor nosso Deus. Mas Ele nos utiliza. E aí a gente vê no versículo 16 do texto que nós estamos estudando, onde a gente vê como o Senhor continuando nos mostrando a sua justiça e como Ele é perfeito, né? Continuando na nossa linha de raciocínio, onde fala assim, os pais não devem ser mortos pelos pecados dos filhos, nem os filhos pelo pecado dos pais. Cada um deve ser morto pelo seu próprio pecado. Sabe o que está dizendo aqui, irmão? O que Paulo está falando para nós lá em Romanos 14:12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um. Ninguém, irmãos, ninguém escapa da justiça divina. Não existe esse negócio de que tarde não falha. A justiça nem falha e nem tarda, ela é no momento adequado. Nós colhemos o que plantamos. Então cada um vai dar conta ao Senhor nosso Deus daquilo que ele tem feito, daquilo que ele tem praticado. Segunda Coríntios 5:10 fala assim para mim e para você: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Todos. 2 Coríntios 5:10. Todos devemos comparecer ante, ou seja, diante do tribunal de Cristo. Sabe para quê, irmãos? Para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo. Ou bem ou mal, mas todos iremos comparecer
diante do tribunal. E não adianta a gente achar que meu pai era muito bom, minha mãe, meu marido, minha esposa, meu filho, ou alguém. Não, 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 não. Cada um responderá pelo que tem feito. Para que cada um receba segundo o que tiver feito, ou bem ou mal. E não adianta. Cada um é individual. É individual. Gálatas 6:5, Paulo continua, nos reforça mais um pouquinho esse detalhe. Ele fala aqui para nós, porque cada qual levará a sua própria carga. Então, o que temos feito? Como temos agido com o próximo? O que temos enchido o nosso coração? Como temos tratado as pessoas, principalmente os nossos? Como temos tratado aqueles que nos auxiliam, aqueles que têm loja, aqueles que têm algum tipo de serviço, né? No meu caso, irmãos, eu sou microempresário da área elétrica, eu sou prestador de serviço na área elétrica. E eu sempre tenho pelo menos 2 pessoas que trabalham comigo diretas, e conforme o trabalho, a gente chama mais algumas pessoas. E é muito importante como eu tenho agido com essas pessoas. Tenho sido justo, tenho devolvido a eles aquilo que tem sido combinado, porque como visto em Gálatas 6:5, cada um, responderá por aquilo que tem feito. Levará a sua própria carga. Deus, ele se preocupa, irmão, se eu e você temos o nosso coração voltado para Ele. Se nós temos tido compromisso com a integridade, em sermos achados íntegros, em sermos achados fiéis naquilo que Ele tem nos mostrado. E voltando para o nosso texto básico, versículo 7, ele fala assim: qualquer que for apanhado roubando um de seus irmãos, dos filhos de Israel, e o vender, versículo 7, escravizá-lo ou vendê-lo, será punido com a morte, e assim eliminarás o mal do meio de ti. Então, quando o nosso coração ele ainda está rebelde ao Senhor, nós precisamos ter o cuidado para não praticarmos essas coisas, porque o Senhor ele cuida da nossa integridade. E ele fala assim para nós em Efésios 4:28. Ele fala assim: olha, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha com que repartir com o que tiver necessidade. Não tem necessidade de você pegar coisa dos outros, dos seus irmãos, dos filhos ali de Israel e vender. Ou seja, roubar, não tem necessidade. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom,
para que não apenas tenha para ele, mas também, com as bênçãos do Senhor no trabalho digno e íntegro, tenha com que repartir com aquele que tiver necessidade. E olha só, irmãos, como o Senhor, ele de certa forma, isso é até duro um pouco com a gente. Mas é para isso mesmo, é para nos chamar a atenção para aquilo que a gente precisa ter cuidado. Porque 1 Pedro 3, 1 Pedro 3, 10 a 12, fala assim: porque quem quer amar a vida e ver dias bons, dias felizes, dias tranquilos, né? Celeiro cheio, tranquilo. Olha, olha a primeira coisa que fala, irmãos. Refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Ou seja, tire o mal do seu coração, tire o engano do seu coração. Coloque no seu coração coisas do Senhor, coisas boas, deseje coisas boas. E aí ele continua nos orientando: olha, aparta-te do mal e faça o bem, busque a paz e siga-a. E por que isso? Porque os olhos do Senhor estão sobre os seus, irmãos. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Queremos viver bons dias, não queremos? Cuidado com o que tem saído de dentro do seu coração, irmãos. Cuidado. Cuidado. Porque Paulo, em Romanos 13, 9, ele fala assim para nós. Ele finaliza o versículo. Eu vou ler ele todo, mas ele finaliza falando que, com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás, e se algum outro mandamento há, tudo nesta palavra se resume: amarás o próximo como a ti mesmo. Precisamos agir com integridade, com fidelidade, cuidando, irmãos, de que todas as pessoas ao redor de nós, aqueles que estão próximos a nós, vejam em nós esse reflexo de Cristo. Vejam em nós que o Senhor, ele é bom, que o Senhor, ele cuida, que o Senhor, ele prospera, que o Senhor abençoa. Me fugiu aqui a expressão usada ontem, né, pela irmã, que da mesma forma como a pessoa foi bênção na vida, tem as pessoas que são bênção na nossa vida, nós precisamos também sermos bênção na vida do próximo. Precisamos ser bênção na vida do próximo. É o que está falando aí, indo para o final do nosso estudo, né? Obrigado, amada, obrigado, né? Assim como as pessoas usaram de bondade e misericórdia para conosco, nós também usarmos de bondade e misericórdia para com o nosso próximo.
E isso, irmão, Deus, ele preocupa tanto com que nós sejamos reflexos, imitadores dele, que olha o que está falando aí para nós no nosso texto básico, versículo 17 e 18. Não perverterás, não se deve perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. Lembrando-se de que lembrando de que foram escravos no Egito. Lembrem-se, e de que o Senhor teu Deus os livrou daí, pelo que te ordeno que façais isso. E aí ele orienta como se deve fazer. Lembre, irmão, não se deve perverter o direito das pessoas, principalmente dos mais necessitados, do órfão e da viúva. Sabe por quê, irmãos? Porque a religião pura e imaculada, a boa religião, aquela que nós devemos praticar quando se fala em religião, está lá em Tiago 1:27. Tiago 1:27 fala que a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades, nas suas tribulações, ajudá-los naquilo que quando fala visitar, irmãos, é a gente ir, ver a necessidade e prover. E prover. Não é ver o pobre com fome e dispensar ele de mão vazia, não. É prover. E diante de tudo isso, guardar-se da corrupção do mundo. Afastar-se. Entender que a causa disso tudo é o coração endurecido do homem. Precisamos praticar a hospitalidade. Hebreus 12:13, irmãos, fala assim que alguns, sem saber, ajudaram anjos, hospedaram anjos. Hebreus 13:2. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Então, quando ele fala para nós olharmos a questão do estrangeiro, do órfão, da viúva, dos menos favorecidos, irmãos, as boas obras, Deus de antemão, ele provém de forma para que nós a façamos. Para que nós a façamos. E quando nós chegarmos diante do Senhor, naquele dia, olha a resposta que o Senhor nos dará. Parte da resposta. Está lá em Mateus 25:35. Quando fala, Senhor, mas quando é que eu fiz isso? Senhor, quando aquilo? Mas olha, porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e me vestires. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste ver-me. E ele, quando a gente perguntar, quando foi? Quando eu te vi estrangeiro
Quando ele finaliza dizendo assim, no 40, né? Ele finaliza respondendo assim: em verdade vos digo. Olha só, irmão. Olha a importância de termos um coração voltado para a obra do Senhor, voltado para o Senhor. Quando fizestes a um desses meus pequeninos, é a mim que fazeis. Então coloque no seu coração que o Senhor ele providencia não apenas os meios, mas aquilo que ele precisa que você faça com esses meios. Não podemos ver alguém necessitado e de alguma forma não procurar auxiliarmos. Como dizemos que amamos a Deus e não amamos o nosso irmão que está padecendo? Como dizemos que amamos o nosso Deus e não cuidamos dos nossos, principalmente os da nossa casa? O Senhor, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. E ele provém todos os meios, e ele continua finalizando aí no nosso estudo, do versículo 19 a 22, ele explica, ele mostra como cuidar dessas pessoas, para aqueles que ainda não está bem entendido. Ele fala, olha, ele fala que os israelitas deviam deixar parte da colheita para os estrangeiros, para os órfãos e viúva, mostrando generosidade e lembrando do seu passado como escravo. Então ele fala, quando no campo colheres a tua colheita e esqueceres um molho no campo, não volte para tomá-lo. É para o estrangeiro e para o órfão, e para viúvo será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras das tuas mãos. Quando sacudires a oliveira, não voltarás para colher o que ficou no ramo. Às vezes algum não caiu, não estava muito madurinho. Deixa lá. É para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Quando vindimares a sua vinha, não voltará para buscá-la. Ou seja, não voltará para dar aquela olhada final, para ver se tu não esqueceu nada. É para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Lembrando que hoje você está abastado, mas que no passado você foi escravo no Egito. Irmãos, o Senhor, ele é fantástico demais. Não tem. Eu quero dizer para você que Lucas 3:38 fala que com a medida que nós medimos, nós também seremos medidos. Dar-se-vos-á, 6:38, dar-se-vos-á, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medires, também medirão a vós. Atos 20, 35, 35. Paulo, falando, olha, irmãos, tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse, mas bem-aventurado é dar do que receber. Porque quem dá
Está demonstrando que o Senhor tem sido fiel para com ele. Não tem faltado. Então, irmãos, precisamos ser generosos. Precisamos ter o nosso coração voltado para missões, voltado para a obra. Porque o Senhor não fica devendo nada, nada, nada a ninguém, irmãos. Quem semeia, você colhe conforme semeia. Se você semear pouco, colherá pouco. Se semear muito, colherá muito. Se semear com abundância, colherá com abundância. 2 Coríntios 9 deixa isso bem claro para nós. Bem claro para nós. Eu quero finalizar com esse versículo. E isto digo, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Como está o nosso coração? Como temos disposto o nosso coração? Como temos usado da justiça e da integridade que Deus tem colocado? Temos sido justos, temos tratado de forma justa aqueles que nos auxiliam, que estão conosco. Temos cuidado dos mais vulneráveis, dos menos favorecidos. Temos sido generosos e temos partilhado parte daquilo que o Senhor tem nos dado. Temos sido fiéis nos nossos dízimos e nas nossas ofertas. Temos contribuído para a obra do Senhor. Ou temos sido egoístas e temos olhado para o nosso próprio umbigo e temos preocupado apenas conosco? Como está o seu coração? Como está, irmãos? A boca fala do que está cheio o coração. Que o nosso coração possa estar total e completamente voltados para a obra do Senhor, para cumprir o nosso ID, para cuidar dos nossos, principalmente os nossos familiares. O Senhor quer que nós tenhamos, né, um coração contrito, um coração voltado para a sua palavra, um coração que tenha prazer em cumprir a palavra do Senhor. Um coração que esteja no centro da vontade do nosso Deus. Que cuidamos do nosso coração, irmãos. Que tenhamos essa meditação no dia de hoje. Que saibamos que aquele dia o Senhor falará para nós que sempre que fizermos a um,
desses meus pequeninos fizemos para Ele. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor cuide do nosso coração. Amém? Vamos orar, amadas? Obrigado, Pai. Obrigado por esta manhã. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ela é viva e ela é eficaz, Senhor. Obrigado porque ela penetra, Senhor, lá no fundo do nosso íntimo e nos leva a meditar e nos leva, ó Senhor, a pensar naquilo que o Senhor quer que façamos e como que o Senhor quer que nós sejamos. Obrigado, Pai. Obrigado. O Senhor conhece o coração de cada um aqui presente, de cada um que ouvirá esta palavra, Senhor. Que o Senhor possa, ó Senhor, em nome de Jesus, trabalhar neste coração, de forma que ele seja voltado para Ti, única e exclusivamente, Senhor. E que através deste coração, muitos outros corações, ó Pai amado, possam estar contigo, voltado para a Tua obra, aceitar o Senhor, ó Pai. Muito obrigado, Pai. Obrigado por esta manhã. Obrigado por cada pedido de oração que tem sido colocado, que cada um tem colocado. Ó Pai amado, tudo nós sabemos que é para a Tua honra e glória. Contigo está, ó Pai amado, o curar ou não. Mas se o Senhor for servido, cura, Senhor. E se o Senhor for servido levar, leve, ó Pai. Tudo é para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Tudo há um propósito. Ajuda-nos a entendermos os Teus propósitos, ó Pai, e a Te glorificar em toda e qualquer situação. E Pai, que hoje, no dia de hoje, Senhor, em tudo aquilo que nós vamos fazer, em todas as decisões que precisamos tomar, as pessoas que precisamos falar, agir, inquirir, Pai amado, que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis diante do Senhor, ó Pai, porque o Senhor é o nosso Deus. E nós, ó Pai, queremos ser fiéis ao Senhor até aquele dia que o Senhor nos chamar. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém, irmãs. Obrigado, amadas. Perdão aí que eu passei um pouquinho do horário, irmãs. Me perdoe. Que o Senhor abençoe. Viu? Amém. Bom dia, gente. Deus abençoe. Até amanhã.